Você já ouviu falar na princesa com os olhos tristes ou então na princesa peça Soraya? Bem, essa beldade é uma das mulheres mais famosas e belas da antiga Pérsia e atual Irã, e uma também das mais infelizes. Seu nome completo era Soraya Esfandiari Bakhtiari. Nasceu no dia 22 de junho de 1932 no hospital missionário inglês na cidade de Isfahan, que fica na antiga Pérsia, atual Irã. Soraya foi criada em Berlim e Isfahan e educada em Londres e na Suíça. Ela era filha de Khalil Esfandiari Bakhtiari, que era um homem da nobreza Bakhtiari, um clã, e embaixador iraniano que atuou na Alemanha Ocidental durante a década de 50. Ademais, ele também foi casado com a senhora Eva Karl, a mãe de Soraya, cuja ascendência era russa e alemã. Um detalhe importante para a história dela é que a sua família estava muito envolvida no governo iraniano e no corpo diplomático. Para você ter noção, o seu tio, Sardar Assad, foi um líder da Revolução Constitucional Persa no início do século XX. Em 1948, após concluir o ensino médio, Soraya foi apresentada através de uma foto ao então divorciado Shah Mohammad Reza Pahlavi, que foi o último rei da Pérsia, um homem extremamente poderoso e influente no cenário mundial. Assim que viu a foto, o rei logo se apaixonou por ela. Inclusive, deu-lhe um magnífico anel de diamante, que pesava 22,37 quilates. Após esse gesto, eles ficaram noivos e se casaram em 12 de fevereiro de 1951, no Marble Palace, que fica em Teherã. Tem uma ideia de quão incrível foi esse casamento e fora da realidade. No local da cerimônia, ele todo foi ornado com 1,5 tonelada de orquídeas, tulipas, cravos e tudo isso vindo diretamente da Holanda em um avião fretado. Por sua vez, a cerimônia teve como entretenimento para os convidados a apresentação do Circo Equestre de Roma. Em seu casamento, Soraya vestiu o vestido produzido por Christian Dior, que era de lamê prateado, cravejado com pérolas e enfeitado com penas de cegonha de marabu. Estava tudo perfeito, como em um conto de fadas, e era nítido que o casal se amava perdidamente. Inclusive, Soraya passou a chefiar a instituição de caridade da família na Pérsia. Apesar disso, 3 situações abalaram profundamente o casal. A primeira e mais grave, o casal não poderia ter filhos. Ela era infértil. 2, ela não teve uma criação muçulmana, mas católica. E 3, as mulheres da família do rei, irmãs, mãe, eram extremamente ciumentas. E por ter uma criação cristã e ocidental, Soraya era extremamente atacada dentro da casa do rei. Há relatos, inclusive, de que ela sofria constantes humilhações promovidas pela mãe e pelas irmãs do rei. Os integrantes e conselheiros do reino viam-na com maus olhos, porque ela não era muçulmana genuína, mas sim uma mulher indigna de estar na posição em que estava. Um dos eventos que mais marcou a sua trajetória como princesa foi a sua resposta dada a Ernest Perron, que era o principal conselheiro do seu marido. Ela chegou a o descrever como um homem astuto, pérfido e maquiavélico, que despertava ódio, mexia com a fofoca e se deleitava em cada intriga. Há um relato de que ela chegou até mesmo a expulsá-lo do Palácio de Mármore após se irar com ele por conta de comentários obscenos e perguntas relacionadas à intimidade dela com seu marido. Bem, apesar dos constantes ataques dela contra Ernest, o seu marido era fascinado por ele, uma vez que ele se declarava filósofo, poeta e
profeta. E o casamento suportou fortes ventos contrários, e na medida em que os ataques eles se intensificavam, mais o casal se fortalecia e se protegia. Porém, o fato que abalou o rei e a rainha foi a constatação definitiva de que não poderiam ter filhos. O veredito foi Soraya não pode engravidar. Agora imagine isso tudo acontecendo com um casal real, cujo poder passava de família para família, de geração em geração. Pesado, né? Bem, há relatos que tal notícia não abalou só o rei, tá? Mas também a rainha. Ela chegou a ficar depressiva por dias, o que acabou levando o rei a passar uma longa temporada nos Estados Unidos para espairecer, livrar sua mente de preocupações. Todavia, quando a notícia que ela não podia engravidar e uma foto em que ela estava de maiô na praia chegou ao conhecimento de todos na Pérsia, a situação piorou consideravelmente. Apesar de ocupar o posto de rei, Reza já não era mais visto da mesma forma, como aquele rei imponente, emblemático, sendo muito mais pressionado para que consumasse o divórcio do que continuasse com a sua esposa. A fim de não se divorciar, o rei inclusive sugeriu à rainha que aceitasse um segundo casamento só para que pudesse ter um herdeiro, mas tal proposta não foi aceita pela rainha. Com ela era da seguinte forma: ou ele me ama, ou ele não me ama. E infelizmente o inevitável aconteceu. Em março de 1958, o rei chorou a anunciar o seu divórcio. Eu chorei e ele também. Quase não nos falávamos, estávamos tristes, declarou Soraya mais tarde em uma entrevista. Segundo o embaixador britânico na época, Soraya era o único e verdadeiro amor do rei Reza. A sua situação ficou tão tensa na Pérsia que ela teve que sair de lá e desde então nunca mais voltou. Após o seu divórcio, passou uma temporada na Alemanha, vindo a se relacionar com o diretor de cinema Maximilian Schell e o herdeiro industrial Günther Sachs. Da Alemanha, ela foi morar definitivamente na França. Afinal, ela, de forma declarada, era apaixonada pela cultura e pelo país. Durante as gravações do filme italiano I Tre Volti, ela conheceu o cineasta Franco Indovina e iniciou um relacionamento com ele. Porém, em 1972, Indovina morreu em um desastre aéreo. Desde então, Soraya passou a viver sozinha em Paris, lutando contra a depressão, até a sua morte, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2001. Essa é uma história real de um amor que não pôde se concretizar por conta do jogo de poder. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative o sino de notificação, não deixe de curtir esse vídeo e também de compartilhá-lo com as pessoas que você gosta. Deus abençoe você, um forte abraço e tchau.